E aí, meus consagrados, paz e bem, salve Maria, a paz de Cristo. Eu sou Bruno Ciardelli e esse é o canal Será o Benedito? Eu sou católico, apostólico, romano, a minha igreja eu amo. Eu sou católico. Bom, falaremos sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário é um tecido que teria envolvido o corpo de Jesus após a sua morte, como é citado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 50 ao 54. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e descendo-o, envolveu-o num lençol e colocou-o numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. Bom, então esse tecido que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus seria então o Santo Sudário. O primeiro registro dele foi no século XIV, em 1354, onde um conde francês entregou a uma igreja católica da França esse suposto Santo Sudário. O Papa Clemente VII, devido a diversas discussões de cientistas e de clérigos, resolveu abafar o caso, informando então que esse Santo Sudário seria simplesmente uma pintura representando o lençol que havia envolvido o corpo de Jesus após a sua paixão e morte. Durante o século XIX, exatamente no ano de 1898, durante uma exposição pública na Itália, o advogado e também fotógrafo Secondo Pia fez o primeiro registro fotográfico do Santo Sudário. Nesse registro, então, foi notado os negativos na imagem que revelavam o rosto de Jesus. O Santo Sudário sempre foi grande motivo de questionamento e dúvida, tanto para religiosos da igreja quanto para cientistas e pesquisadores. Então, a partir do ano de 1973, o Vaticano liberou essa relíquia para pesquisadores e cientistas analisarem. Um grupo de cientistas estadunidenses decretou então que seria impossível uma falsificação do Santo Sudário durante o século XIV, pois os cientistas e pesquisadores daquela época e daquela região ainda não teriam tecnologia e conhecimento suficiente para fazer tal falsificação. 1988, o ano da polêmica. Um grupo de pesquisadores, então, fazendo um teste de carbono no Santo Sudário, decretaram que havia resíduos de materiais, de 1260 a mais ou menos 1390, período então que decretaria que o Santo Sudário era falso, pois também foi a época de sua descoberta. Todavia, um estudo feito posteriormente indica que esses resíduos são de um incêndio que ocorreu em 1532, ou seja, novos indícios de que o Santo Sudário é verdadeiro. Mas enfim, vamos então para as provas de que o Santo Sudário é verdadeiro, assim como afirma a nossa Igreja Católica. O tecido do Santo Sudário é uma peça em puro linho, tecida manualmente com técnicas de fiação utilizadas geralmente no Oriente Médio na época de Jesus. Outro vestígio também que nos faz afirmar que ela não foi falsificada no século XIV é que há fibras de algodão do algodoeiro asiático. Segundo o pesquisador do Instituto Têxtil Manchas, John Tyler, essa espécie não era cultivada na Idade Média. Também, em 1999, o botânico israelita detectou pólen no tecido de uma espécie de planta que só existia em Jerusalém na época de Jesus, que provavelmente teria sido usada na coroa de espinhos. Há muitos questionamentos também de que seriam pinturas no Santo Sudário. Entretanto, há vestígios de sangue AB, raro entre os europeus e comum entre os judeus do Oriente Médio. Além disso, as marcas estão apenas em uma camada superficial do tecido, na qual técnica nenhuma medieval seria capaz de pintar. Outros estudos que afirmam realmente que foi Jesus que teria sido envolto no tecido do Santo Sudário é que o rosto, a barba e os cabelos que aparecem estampados no lençol apresentam características de um grupo racial semita, o que apoiaria a ideia de que Jesus era judeu. O historiador inglês Ian Wilson percebeu nas imagens que o morto usava uma espécie de trança, meio desmanchada nas costas. Na época de Jesus, era comum os judeus trançarem os cabelos até o pescoço. Também encontramos outros sinais no corpo descrito no sudário, como o nariz estava fraturado e a cartilagem descolada do osso. No corpo foram encontrados 120 sinais de golpes de açoite, produzidos por 2 flageladores, um de cada lado da vítima. O flagelo utilizado
foi o que se usava no Império Romano, composto de 2 ou 3 correias de couro, terminando em pequenos ossos de pontas agudas, ou em pequenas travas de chumbo com 2 bolas nas extremidades. 2 chagas marcavam também o ombro direito e o omoplata esquerdo. O peito, muito saliente, denotava a terrível asfixia suportada durante a agonia. Os pulsos pareciam perfurados, tendo o prego perfurante selecionado em parte o nervo mediano, fazendo contrair o polegar para dentro da palma da mão. Também, ferimentos retratados nos ombros e nas costas indicam que o morto carregou uma barra horizontal e sofreu quedas no percurso, já que apresenta contusões graves no joelho e no nariz, o que poderia ter sido as 3 quedas de Jesus durante o caminho ao Calvário. E por último, há também registros de 72 perfurações entre a cabeça, face e nuca do morto, o que poderia provavelmente ter sido a coroação de espinhos. Em 2009, a Universidade Hebraica, com estudos e pesquisas efetuadas no cemitério de Aceldama, encontrou em tumbas do século I registros de mantos semelhantes aos sudários, o que afirma ser um costume dos judeus velarem os corpos de seus falecidos. Bom, atualmente, como desde o século XVI, o Santo Sudário encontra-se na Catedral de Turim. E chegamos ao final de mais um de nossos vídeos. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha aprendido um pouco mais com o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Então, é isso. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Eu sou católico, apostólico.